Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Daya, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela tua participação. Daya Fernanda. O pessoal está começando a chegar aí na nossa live. Quinta-feira, uma live muito bacana. Délia Mendes, um abraço, Délia Mendes. João Paulo, grande abraço, João Paulo. A Délia Mendes, ela é uma pessoa muito bacana, uma pessoa do bem. Você que tem o seu carro, você que tem a sua motocicleta, álcool, gasolina, GNV, procure a rede de postos. Como é que chama o posto aí, Daya? Acabei esquecendo o nome aí. Délia, me manda aí o nome do posto. É posto. Esqueci o nome aí. Vou fazer um merchan pra você aí. Combustível de qualidade. 30 de setembro, né? Isso, posto 30 de setembro. Você que é de Natal, você que é de Parnamirim, Nova Parnamirim, abasteça aí na rede de postos 30 de setembro, tá certo? Combustível de qualidade aí. Vai lá, prestigie também a Délia Mendes, tá certo, pessoal? Beatriz, boa noite, seja bem-vinda. Adélia, seja bem-vinda. João Paulo e Valência, sejam bem-vindos. Tem mais gente que entrou aqui. Daya, seja bem-vindo. Então vamos lá, vamos começar. Ó. Daya, Délia, João Paulo, Beatriz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a live nós vamos falar sobre um tema muito pertinente, um tema que chama realmente bastante atenção. Muitas vezes as pessoas passam desapercebido, né? Não conseguem enxergar os sinais aí que a pessoa dá sobre o suicídio, né? Rocha Júnior, grande abraço, Júnior. Grande abraço, meu amigo. Só por hoje funciona, é isso aí. Nós vamos, como eu estava dizendo a vocês, nós vamos falar sobre o suicídio, né? Nós vamos. Quem vai falar sobre esse tema de suicídio é a psicóloga a doutora Bruna. A doutora Bruna já está por aí, doutora Bruna. Tiago Marciano, meu amigo do coração. 5 seguidas, 3 alternadas, Tiago Marciano. Aí é pau na jaca, meu queridão. Então nós vamos falar com a doutora Bruna. Ela é psicóloga e geralmente os temas, quem escolhe os temas são os convidados, né? Eu faço o convite e eles escolhem aí o tema que eles gostariam de falar. Olha aí, a doutora Bruna já está na área também. Então daqui a pouco já vou dividir a tela com ela e nós vamos falar aí sobre suicídio, né? Então eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa live, que você interagisse aí na live, né? Se você tiver perguntas durante a live, se você quiser fazer algum comentário, conhece alguma pessoa que passou por esse problema aí, né? De querer suicídio, alguma coisa nesse sentido, vocês avisam. Acabou de chegar aqui, trouxe a minha digníssima companheira Ana Maria, trouxe um cappuccino e muito obrigado. Um beijo no teu coração e vamos lá. Vou enviar o convite aqui para a doutora Bruna para a gente dar início à nossa live aí. Doutora Bruna, já mandei o convite aí, viu? É só aceitar aí, igual você fez da outra vez, para a gente poder dividir a tela aí. Olha lá, Ana Maria. Um beijo, viu, Ana Maria? Tiagão. Doutora Bruna.
Vou enviar novamente o convite aí para a senhora, doutora Bruna. Ah, ela já entrou lá. Maravilha. Ô, doutora, tudo bem? Olá, boa Boa noite. noite. Seja muito bem-vindo à nossa live. Obrigado. Eu que agradeço. Olha, Agradeço o convite. não, eu que agradeço as pessoas que estão aqui participando da live, que agradece. Miriam, Celina, seja muito bem-vinda. As pessoas que estão aqui na live que agradecem a sua participação e falar de um assunto tão importante que é suicídio, né? Então nós vamos abordar esse tema aí sobre suicídio. Você vai trazer as experiências suas de consultórios, às vezes de paciente, enfim. Então, o tempo ele é seu. Vera também aí participando, muito obrigado. O tempo ele é seu. Se apresente, diga quem você é, diga às pessoas quem você é. Manda um beijo pro Thiago que está te acompanhando aí também, né? Verdade. Tá te apoiando aí. A Gamenólia também entrou. Boa noite, Gamenólia. Muito obrigado, viu? A irmã do Paulo Felipe também entrou. Tamires, boa noite. Muito obrigado pela participação. Doutora Bruna, vamos lá, vamos se apresentar, a senhora se apresente e vamos falar sobre o tema aí que é suicídio. Vamos lá. Isso. Bom, então, o meu nome é Bruna, sou psicóloga, tenho 27 anos e, como eu falei, gostaria de agradecer a oportunidade, de estar falando aqui com vocês hoje, agradecer a todos que estão aqui também, participando, pelo Tiago também, que intermediou aí o nosso, pra gente se conhecer, também agradecer. E eu quero compartilhar um pouquinho a minha experiência, e falar um pouco sobre esse assunto que às vezes não é falado, As pessoas às vezes têm um pouquinho de medo ou um preconceito, muitas vezes até para falar sobre isso, Não sabem como, porque realmente, também sabe que não é de qualquer forma ou qualquer coisa que pode ser falado, Então até sobre isso também eu queria explicar um pouquinho aqui, que eu sei que é dúvidas de muitas pessoas também. Então, eu já trabalhei assim com essa área do suicídio, Na faculdade já era uma área que eu me interessava, O meu TCC foi sobre o suicídio na adolescência. Após a faculdade, eu fiz um grupo de prevenção ao suicídio, social, e junto com uma amiga que também tinha esse mesmo interesse e queria ajudar nessa área. Então, a gente fez parceria com um local, com um pessoal que disponibilizou o local para a gente fazer esses grupos. Isso foi em 2019. E foi aberto, a qualquer idade, mas assim, os que frequentaram mais foram os jovens, E que é o que a gente percebe hoje, que mais estão sendo vítimas, do suicídio, que estão sendo os jovens, os adolescentes. Só que aí depois desse grupo, infelizmente, parou os atendimentos presenciais por conta da pandemia, dificultou um pouquinho mais, aí a gente tentou fazer online, mas muitas pessoas às vezes não conseguia, até por conta da internet, por serem um pessoal que não tinha tantas condições para poderem também estarem participando online. Não voltamos com o grupo, mas é algo que, quem sabe, algum dia também dê para a gente voltar a trabalhar. Mas, assim, o que eu continuei fazendo, tenho também no meu trabalho, tenho algumas vagas, vamos dizer, que é para os atendimentos sociais, tanto gratuito quanto de um valor social, um valor simbólico. Até depois, no final, eu posso passar o meu contato para quem puder, para quem quiser, Lógico. e puder estar passando também para quem precisar, às vezes pode ter que ter uma fila de espera no início, mas também dá para ir conversando ou passando algumas orientações para os familiares também, quem quiser tirar dúvidas, orientações sobre o que ser feito também, porque muitas pessoas às vezes não sabem o que fazer com um familiar ou com algum amigo que esteja passando por essa situação. Bom, então vamos lá. Pode.
Você falou sobre o suicídio na adolescência. Como que está isso hoje? Você tem dados desse suicídios? O que vai desencadeando? O que leva a esses jovens aí a cometerem suicídios, doutora? Uhum. Assim, o que eu separei aqui, né, para estar falando aqui na live, vamos dizer assim, vamos dividir ela em duas partes, Sim. né, que eu gostaria, assim. Depois já vou também responder essa questão aí dos Fique à adolescentes, vontade. né. O tempo é Falar seu. um pouquinho. Tranquilo. Eu falei, vou tentar enxugar o máximo, porque senão eu vou querer ficar aqui várias horas. Que é um assunto que eu gosto de estar falando, compartilhando, né, que acaba se estendendo. Mas, então, a primeira parte eu queria falar mais de uma parte prática, né, de como a gente pode estar agindo nesses momentos, ajudando essas pessoas, falando sobre isso também, né, identificando sobre isso. E depois uma parte mais filosófica mesmo, que é aqui entrar na questão do sentido, que é também o tema da live, né, o suicídio e a falta de sentido, a sede de sentido. Porque a gente vê que hoje, né, o que muitas dessas pessoas dizem, né, quando sentem, né, quem já tentou o suicídio ou pensou, né, idealizou, é porque é aquela vazio existencial, né, a pessoa não vê sentido em mais nada, né, e acaba escolhendo isso como a única saída, né, e que a gente sabe que não é, né, a gente quer apresentar que há outras saídas sem precisar ser essa. Então, antes, né, de falar dessa questão também dos adolescentes, tem alguns pontos que são, assim, alguns tabus que a gente gostaria de quebrar, assim, antes de falar sobre esses assuntos. A questão, né, do falar sobre o suicídio, que as pessoas acham que o falar sobre vai estar influenciando, né, mas não é. Perguntar para outra pessoa, né, isso a gente vê muito na terapia, às vezes perguntar se a pessoa teve, né, já tentou suicídio, já pensou, é muito importante saber. Né? E a pessoa quebrar esse medo também de perguntar, tanto para um familiar mesmo, que está passando por alguma depressão, algum sofrimento, perguntar se isso passou algum momento, né, na cabeça dela, ou tentou alguma coisa. É importante o perguntar e o falar, porque isso também dá a abertura da pessoa sentir a vontade, falar, olha, eu posso falar sobre isso. Né? Porque senão, às vezes, a pessoa também tem aquela questão, vão me falar que é frescura, vão falar que, olha quanta coisa boa você tem na vida, e essa não precisa fazer isso, e não é assim, né? A pessoa está passando por um sofrimento, uma alteração psicológica que distorce toda a realidade, né? E aí essa questão, né, dos cuidados sobre o falar de suicídio, né, que principalmente na mídia, teria que ser assim, o cuidado que a gente precisa tomar é não falar as formas de suicídio, né? Às vezes a reportagem. Né? É errado quando às vezes uma reportagem fala como foi, né? A maneira que foi, fala muitas características do momento, de como a pessoa estava, porque isso pode levar outras pessoas a se identificarem e fazerem a mesma coisa. Né? Então é isso que não pode ser divulgado, né? O que meio ela utilizou para isso, então são esses os cuidados que devem ter, né? Quando acontecer. Se a gente souber, não ficar espalhando também, né? Tomar muito cuidado com isso. Então, a gente que fala que quem já tentou suicídio ou algo assim, é pro resto da vida, né? A pessoa nunca vai melhorar, mas não, isso tem como ser tratado. Muitas vezes vai precisar tomar uma medicação, né? Precisar de um tratamento e esperar passar a fase de risco, mas tem melhoras, né? Um ponto que também é importante as pessoas cuidarem, né? Depois que se alguém tentou o suicídio ou, né, passou por uma situação dessa, achar que a pessoa está bem, agora melhorou, passou, está tudo ótimo. Mas ainda tem um período, né, para ficar atento a isso, porque a pessoa às vezes pode ter, né, uma recaída e também, na verdade, às vezes o bem-estar que a pessoa está é porque ela tomou a coragem e ela vai se suicidar. Então, são detalhes assim que é importante estar atento, né? E eu falei esses tabus porque às vezes as pessoas falam, ou às vezes as pessoas falam, é livre-arbítrio, a pessoa pode fazer o que ela quer, se ela quer tirar a própria vida, ela pode, né? Não é assim, a pessoa está passando por uma alteração psicológica, né? E ela está com uma visão distorcida da realidade,
Então, ela precisa ser, né, alertada disso, perceber e cuidar da vida dela, né, buscar ajuda. E o principal, que as pessoas muito falam, né, que é a frescura. Então, esse é um dos pontos, assim, mais importantes, né, de que não é frescura e precisa ser cuidado, tratado, muitas vezes até tomar a medicação, porque é uma alteração mental, psicológica, né. Muitas vezes é químico ali que a pessoa está precisando tomar uma medicação. Então, na maioria dos casos, né, quando há tentativas de suicídio, a maioria das vezes precisa de medicação mesmo, né? Não sei se tem alguma pergunta, alguma pergunta ou algo para complementar? Não, nós vamos deixar um pouquinho para o final as perguntas, aí as pessoas que estiverem na live e tiverem pergunta, anota a sua pergunta, aí no finalzinho elas fazem a pergunta e aí você responde. Pode continuar, por favor. Ah, sim. Às vezes até se tiver algum ponto que às vezes ficou meio difícil de entender, aí pode falar também, né? Você está falando um pouquinho, passando rápido, né? Como eu falei, quero tentar falar de vários tópicos, né? Mas aí a gente vai se aprofundando depois em algumas coisas também, né? Tá certo. Então, essa questão, né, de acolher, que não é frescura, né? Então, acolher essa pessoa e procurar os meios. Depois eu vou passar um pouquinho, né, também essa questão, o que fazer depois, né? Se alguém te procurar falando, um familiar, né, estiver nessa situação. Mas um ponto que é importante também é os familiares estarem atentos aos sinais. Porque muitas vezes a pessoa não vai ter coragem de falar. Então, perceber como que está o comportamento dessa pessoa. Tem gente que fala assim, a pessoa se suicidou, mas ela não dava sinais, não apresentou nada, né? Foi do nada, assim. Mas assim, se olhar ao fundo, né, analisar bem toda a história da pessoa, os comportamentos, em algum momento ela pode ter deixado isso claro, né? Às vezes é alguma frase, eu não queria existir, não queria ter nascido, que mais, assim, quer dizer, ela pode... são coisas que, tipo, remetem a isso, né? E os comportamentos mesmo, às vezes não vai ser em falas, mas nos comportamentos, né? A pessoa começa a se retrair mais para os convívios sociais, se afasta de todo mundo, né? Porque muitas das pessoas também estão com uma depressão, né? Então acabam se fechando, ficando mais em casa, na escola, né? Os adolescentes, as pessoas, os professores muitas vezes começam a perceber, né? Quem é professor é importante se atentar a isso também, porque às vezes é na escola que começa a aparecer primeiro, às vezes os pais não percebem, né? Porque a gente não sabe também como que é a relação desses adolescentes com os pais, né? Como você já falou, né? Entrando no assunto dos adolescentes, hoje em dia acabei não marcando aqui os números estatísticos, né? De como está hoje, mas a gente sabe que os jovens, os adolescentes, são os que mais se suicidam, né? E, além disso, também um número maior ainda é o de a idealização, porque, né, não tem só o suicídio, tem a tentativa, a ideação, né, o planejamento e os pensamentos suicidas também. Então, os pensamentos, né, a maior parte da população muitas vezes já passou, né, já teve pensamentos suicidas. Né, já pensou de alguma maneira, né, o pensamento é o quê? Só passa na cabeça. Né, acho que o melhor jeito seria morrer, ou seria não ter existido, né, acho que não queria fugir, sumir. Então, como eu falei, assim como essas frases que às vezes as pessoas falam, também é os pensamentos que muitas pessoas têm. Às vezes já passou em algum momento na cabeça dela sobre isso. Então, são os pensamentos, os planejamentos, as pessoas que só planejam, né, pensam, poderia ser de tal jeito, tal dia, tal horário, calcula tudo, planeja, mas não tem a tentativa, né? E depois tem aquele grupo de pessoas que também tem a tentativa. Então, isso eu acho que vai aumentando cada vez mais, né? Os pensamentos, né? As pessoas que têm pensamentos é a maior parte, né, da população. Eu vejo assim, eu estava lendo, né, antes de vir compartilhar, que 17% da população brasileira já pensou
né, no suicídio. Só que eu acredito até que pode ser maior essa porcentagem, né? Porque de 10 pacientes, clientes que eu tenho, né, na clínica, 9 já pensou. Então, eu falo, se só quem já procurou terapia, né, também compartilharam desses pensamentos, né, eu imagino as pessoas que também não procuram terapia, que nunca passaram. Então, é algo que deve estar sempre sendo bem cuidado, né, ter uma atenção redobrada a isso. Doutora, é impossível a gente não interagir, né? Fazer perguntas assim, porque a gente vai falando sobre o assunto e aí vem surgindo algumas perguntas, algumas interrogações. Por exemplo, o isolamento leva a pessoa a pensar em suicídio? O isolamento dessa pessoa? Quando... Sim. Né? Pois não. Pode falar. Não, por exemplo, quando a família nota, nota nessa pessoa um sinal de isolamento, a pessoa ela começa a ficar depressiva e ela começa a se isolar. É um sinal preocupante, deve se preocupar com isso também? Sim, é bom estar atento, né? Por isso que fala a questão também de conversar com a pessoa sobre isso, porque não quer dizer que a pessoa está depressiva ou, né, se isolando que vai tentar, né, alguma coisa. Mas a gente precisa ter uma precaução, né? Conversar com ela para entender o porquê que está acontecendo, o que ela está sentindo, né? Que às vezes a pessoa também ainda não conseguiu identificar o que ela está sentindo, né? E a partir disso ver a necessidade mesmo de procurar uma terapia, né? As redes de apoio também, que é muito importante, né? Porque assim como existem os fatores de risco, também existem os fatores de proteção, que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Uma outra pergunta minha aqui. Traumas relacionados à infância podem desencadear no futuro esse paciente a pensar em suicídio? Qualquer trauma, assim, um abuso na infância, seja abuso sexual ou qualquer tipo de violência que essa criança venha passar, ou adolescente venha passar. Isso também, no futuro, pode desencadear esse pensamento suicida? Uhum. Posso falar que sim, mas a gente também tem que tomar um cuidado, né, nessa questão, assim, que não quer dizer que todas as pessoas que passaram por determinados traumas, né, vão pensar suicídio ou tentar alguma coisa, né, não necessariamente todas, mas tem uma maior probabilidade. Por quê? Né, os fatores de risco, né, quando uma pessoa, a gente fica sabendo, a pessoa se suicidou, tentou suicídio, né, foi porque largou do marido, um exemplo. Foi por esse motivo. Nunca é um fator isolado. Nunca é um motivo só que levou a pessoa a fazer isso. Tem vários fatores, né, uma junção aí muito grande que levou ela a essa decisão. Muitas vezes ela nem sabe, né, nem está consciente disso, mas foi. Né, porque ela já estava talvez, né, se foi porque, um exemplo, aconteceu que o marido terminou com ela e suicidou. Antes disso, né, a gente já vai perceber que talvez ela já tinha uma fragilidade emocional muito grande, talvez o que representava para ela um relacionamento, o que ela depositou nesse relacionamento, mas por que ela tinha aquela visão sobre aquilo? Porque talvez dificuldades que ela teve no passado com a família, né, com os próprios pais, abandonos que ela já passou na família e acontece uma situação dessa para ela, é como se ela tivesse perdido o mundo. Então, sempre vai ter uma coisa que vai levar a outra. Se você for ver ao fundo, né, é a mesma coisa quem procura terapia. A pessoa procura por um motivo específico. Eu estou com uma ansiedade. Mas você vai ver, tem outras coisas que precisam ser cuidadas também, que não é só a ansiedade em si. Né? Então, nessas questões também do suicídio, são vários os fatores, né? E até eu coloquei alguns deles aqui, como você falou, né? Esses traumas da infância, né? Pode levar, né? Quais são os principais, assim, os fatores de risco?
né? Como eu falei, não quer somente um, né? Às vezes tem uma comorbidade de coisas, né? Então, o que é de risco? A tentativa prévia, se a pessoa já tentou alguma vez na vida, então ela corre mais risco, né? Doença mental, que é a depressão, transtorno bipolar, e também o alcoolismo, a dependência química, né? E transtornos de personalidade, esquizofrenia. Até depois você pode falar um pouco, né, mais experiente na área, né, da dependência química, que ele está no segundo lugar de doença mental que levam ao suicídio, né? Porque a pessoa está mesmo com uma distorção da realidade. Isso. Vários outros fatores levaram ela a esse vício também. Então, ela se torna mais vulnerável para isso. Até porque a hora que ela está ali sobre, né, o uso da substância, ela toma coragem para fazer aquilo que talvez sã ela não teria, né? Não sei se sobre isso você quer acrescentar alguma coisa. Não, não. Fique à vontade, pode continuar. Tem um comentário que diz assim, ó. Tem um comentário de uma seguidora da live aí que diz assim: a gente cansa de tudo, a gente cansa de tudo, até mesmo de viver. Começa com isolamento da sociedade, solidão, relacionamentos abusivos. Um comentário que a pessoa fez só. Mas pode seguir, doutora, por favor. Uhum. Sim, é que não sei, não dá para ver o nome, né, da pessoa, mas espero que depois, né, alguns assuntos que eu vou falar aqui hoje, espero que de alguma maneira, né, traga sentido e conforte seu coração aí também, né? Maravilha. E se precisar de alguma coisa, depois conte comigo aqui, né? Pode chamar a gente ali para conversar. Com certeza. Então, o que mais? Assim, aí depois, né, como eu falei, tem a dependência química, desesperança, o desespero, né, o desamparo, a impulsividade. Né, a idade, como eu falei, os adolescentes são maiores, né, por conta deles já estarem, como a gente falou, nessa fase. É uma fase de transição, né, que não é mais criança, né, não, muitas vezes não é nem adulto ainda, não sabe, não se identificou ainda, né, quem né, não passou por um processo, né, de realmente de maturidade, de se conhecer, saber quem é, qual é a sua missão na vida, no mundo, porque muitas vezes não teve esse amparo também psicológico, emocional, e aí a hora que se depara com a realidade da vida, né, os sofrimentos, as dificuldades, as lutas, acaba não sabendo como enfrentá-las, né, e aí acaba como um desespero, às vezes essa sendo a única saída. É por isso que muitas vezes, como a gente falou, nos adolescentes é o que mais tem acontecido, né, até porque hoje as famílias, né, estão bastante também conturbadas, né, emocionalmente. Então, isso está acabando afetando também as crianças, os adolescentes. Doenças também clínicas e não só psiquiátricas pode levar também a ser um fator de risco, né? As pessoas que passam por alguma outra doença, câncer ou problemas renais, né? Que a pessoa tem que fazer hemodiálise, né? Pessoas que passam por doenças assim também físicas, né? Clínicas, também muitas vezes pode acabar se suicidando. Eventos adversos na infância, na adolescência, né, histórico familiar, genética, né, até um alerta assim, é muito importante para quem tem familiar que se suicidou ou tentou o suicídio, é importante se cuidar também, né, principalmente nas famílias que teve casos de suicídio. Né, tem probabilidades das pessoas também serem afetadas com isso, né, porque a pessoa se culpa, porque que meu filho ou minha mãe fez isso, foi por minha culpa, eu deixei de fazer alguma coisa, eu não me atentei, não fui cuidadoso. Então, esse excesso de culpa, né, e a não aceitação de como foi a morte, né, eu vejo que é um processo de luto mais difícil ainda, porque quando a pessoa morre naturalmente, ou um acidente, não foi a pessoa que optou por aquilo. Agora, quando é um suicídio, a pessoa optou por aquilo, e aí o familiar saber disso é um sofrimento maior ainda. Então, o que eu oriento é procurar ajuda também, né, se estiver tendo dificuldade para lidar com essa situação.
Eu sei que existe, assim, aqui eu não conheço, mas eu já ouvi falar, por conta dos cursos que eu já fiz sobre isso, né, que existem grupos de prevenção também para familiares, grupos de apoio, de acolhimento para familiares também. Vamos lá, tentar agilizar um pouquinho mais aqui os pontos, né? Fica tranquila, doutora, o tempo é seu. E você tá com o seu fã-clube aí, ó. O seu fã-clube tá na área, na live aí, viu? Ah, é? Que bom, que bom. E assim, um ponto também que é importante falar, que acontece bastante, principalmente com os adolescentes, é os processos autodestrutivos ou de autolesão. Né? Tem muitas pessoas que falam automutilação, mas a automutilação ela é um pouco mais grave, né? Porque quando são as pessoas está passando por algum transtorno psicótico, que elas amputam partes do corpo mesmo. Aí essa é a automutilação. Então, quando a pessoa... eu não quero falar aqui os meios de fazer isso, né? Mas quando a pessoa se agride, né, machuca o seu próprio corpo, aí é chamado de autolesão. E só para diferenciar os termos aí, né? Os comportamentos autodestrutivos é quando a pessoa causa um mal à saúde dela, mas muitas vezes assim não é diretamente. Por quê? Aí, em quais exemplos a gente pode falar? O alcoolismo, né? Porque ela não está buscando fazer mal a ela mesma, mas acaba fazendo mal. Né? Bulimia, anorexia, compulsividade, né, para comer, né? Isso também ocasiona um mal à saúde, mas às vezes não é intencional. Então, esse é chamado de processo de autodestrutivos. E a autolesão é quando realmente machuca, né, ela agride o próprio corpo intencionalmente. E isso também tem acontecido muito com os jovens. Né? Muitas vezes os jovens que passam por isso, não é todos os casos que tentam o suicídio. Então, alguns têm a finalidade com o suicídio, né? Ela acaba fazendo isso para se machucar até, né, chegar à morte, mas tem as pessoas que fazem, né, isso, né, a autolesão, mas o fim não é o suicídio. Pode às vezes até acontecer, né, sem ter sido intencional, mas não é a intenção. A gente fala, aí eu vou explicar um pouquinho por quê, né? Que as pessoas falam, fazem isso é para chamar atenção, é frescura, não sei mais o que, né? Nem o que fazer mais, já falei, ela tem de tudo, eu dou de tudo, isso que a gente escuta, né? Já escutei de pais mesmo na clínica, né? Já dei de tudo, já fiz de tudo e nunca tá bom, né? Mas a gente sabe que não é o material, né? E se ela tá com alguma alteração psicológica, com sofrimento existencial ali, né? Não é o material, o externo que vai satisfazer aquilo. E a questão... Pode falar, quer perguntar? Não, você tocou num assunto muito interessante. Eu também recebo na clínica, muitas vezes, paciente que tomou vários remédios, né, para tentar o suicídio. E aí, quando eu vou conversar muitas vezes com a família, sempre tem alguém na família, ou revoltado com aquela atitude, e aí diz assim, se ele realmente quisesse se matar, ele teria pulado de cima da ponte, ele teria se jogado na frente do caminhão, né? Ele não teria tomado esse monte de remédio. Ele tomou esse monte de remédio aí só para chamar a atenção. E você falando sobre isso, eu lembro de alguns casos que passaram pela clínica, onde eu me deparei com esse fato aí, né? E, assim, eu acho que não existe diferença, né? Porque todos os dois estão tentando tirar a sua própria vida, né? Então, aquele que está querendo pular de uma ponte, se jogar na frente de um caminhão ou tomar a medicação, né? Está tentando suicídio da mesma forma. Não é isso, doutor? Pelo menos o entendimento que eu penso e quando eu oriento as famílias na clínica é sobre isso também. Uhum. E uma coisa assim que é importante também a gente perceber e saber sobre isso, né? Ou se chamar a atenção, né?
até nessa questão da autolesão, enquanto eu estava também dando uma lida novamente no material sobre isso, né, para poder falar aqui, eu percebi, né, falava uma questão que aí fez sentido, né, porque a gente percebe que tem pessoas que vivem num sofrimento assim tão grande, a pessoa fala, ela não quer ajuda, já tentou, né, então realmente é só para chamar atenção, porque não sei o quê. Só que a gente para ver, né? A causa principal, né? Que nem fala aqui, principal assim, em primeiro lugar ali, né? A automutilação, um exemplo, né? Que eu estava falando, a autolesão, que eu estava falando sobre isso, né? Depois já volto, explico nessa questão que você disse. Por que a pessoa faz, né? E acaba sendo repetitivo depois desse comportamento, né? A gente vê os adolescentes com as marcas nos braços, né? Ou às vezes a pessoa faz, né, se machucam na perna, locais que ficam escondidos, né, para que as pessoas não veem. Então, quando ela se machuca, o nosso corpo, ele libera uma analgesia natural, né, que é a endorfina. Então, ela faz esse ato com a intenção de aliviar a dor dela interior. Então, ela machuca o exterior para que a dor física tire a atenção dela, tire, né, a dor interna. E também isso é causado por questão da endorfina, né, que dá essa analgesia natural. E aí ela acaba se torna um vício, né, porque ela sente um certo alívio toda vez que ela faz aquilo. Então, por isso que acaba sendo repetitivo e às vezes ela não consegue parar. Por isso que às vezes precisa de medicação, né? Porque se torna um comportamento compulsivo, né, repetitivo ali. Essa questão, né, eu estava vendo lá falando sobre isso, de ser para chamar atenção, falam que assim, quando se torna público, né, quando um familiar descobre, quando as outras pessoas ficam sabendo, querendo ou não, as pessoas se preocupam, né, dedicam uma atenção maior, fica perguntando, você tá bem, ou não sei o quê, se tem uma família às vezes um pouco mais atenta ali, preocupada, as pessoas vão redobrar uma atenção maior a isso, as pessoas se preocupam. Então, de uma forma secundária, em alguns casos, e não é todos, né, utilizam desse meio para que também a atenção venha sobre ela. Então, daí vem o chamar a atenção, mas a gente tem que entender que esse chamar a atenção também não é frescura, ela está passando por um sofrimento existencial ali, né, por um sofrimento grande, que ela não está sabendo lidar. E se ela está querendo chamar a atenção de alguma forma, é porque ela se sente sozinha de alguma maneira, né? Então, é o que? Essa pessoa precisa encontrar aquilo que vai realmente fazer um sentido para ela, para que depois, né, ela não se sinta tão necessitada desses olhares voltados para ela. Mas isso também não estou querendo dizer que é todos os casos, né? É que você que acompanha, né, as pessoas assim também em casos, às vezes pode perceber que realmente tem aquela que a gente, né, tenta de tudo e fala, e mesmo assim a pessoa continua tendo esses comportamentos e às vezes até parece que gostam de falar que tem, né? Que fazem tal coisas, né? Já percebi casos assim também, né? Pode falar. Doutora Bruna, tem um rapaz, ele foi meu paciente, João Paulo, e fez um comentário, João Paulo, ele fez um comentário aí, João Paulo e Valência, ele fez um comentário. Você consegue visualizar aí o comentário dele? Ele disse que por 2 vezes tentou suicídio, a última 4 meses atrás, mas ele não teve coragem de concluir o ato. Uhum. Deixa eu só abrir a porta pro Telzinho aqui, peraí. Não dá sossego. Oi, voltei. Uhum. Esse daqui é o Telzinho. Ele fica raspando na porta. Olha o Telzinho. Que bonitinho. Aí ele fica na porta ali, raspando para mim poder abrir a porta para ele. Olha lá, Telzinho. Pronto, já ficou famoso. Agora vamos para pertinho. Bom, então, João Paulo. Isso, João Paulo. Uhum. Ele disse que tentou, há 4 meses atrás ele tentou, né, o suicídio, mas não conseguiu, faltou coragem,
não conseguiu concluir. Ainda bem, né? Porque ele é um rapaz, eu gosto muito dele, é muito gente boa. Uhum. Porque tem algo que ainda o prende aqui, né? Que traz sentido a ele, talvez ainda não é consciente, né? Então, João Paulo, né, falando para você que talvez ainda não é consciente, que ainda te faz aqui, que a morte ainda não quis chegar para você, né? Então, depois, como eu falei, quero já daqui a pouquinho já chegar nos pontos, falar sobre o sentido, né, da vida, né? Espero que também te ajude aí um Eu pouquinho, né? acho que ainda tem a missão, tem que cumprir a missão dele, né, doutor? Sim, sim. E o sentido da vida, que eu vou falar depois um pouco aqui, é quando a gente encontra essa missão, né? Quando a gente encontra algo, uma missão que a gente tem. E aí eu vou até dar algumas dicas, né? Então, né, para quem... E eu vejo assim, que não é só para quem, né, tentou o suicídio ou pensa por isso, né, ou passa por isso, que precisa ouvir essas coisas, refletir sobre o sentido da vida, né? Qualquer pessoa, todo mundo precisa olhar para a sua própria existência, para a sua Com própria certeza. vida, né? Porque muitos também, às vezes, acabam falando, minha vida não tem sentido, mas eles nem pensam sobre isso do suicídio, mas acabam falando, minha vida não tem sentido nenhum, acaba vivendo uma vida, né, assim, toda desorganizada, toda fora do lugar e que acaba sendo vazia, né? Vai chegar um momento que vai ver que está tudo vazio. Bom, então, acho que finalizando um pouquinho, né, nessa questão da autolesão, é bom também estar atento sobre isso, né, aos familiares também, perceber que às vezes os jovens estão usando roupa de frio, mesmo no calor, não estão querendo mostrar as partes do corpo, até mesmo para o familiar, né, que ele está acostumado ali, fica se escondendo, né, é bom perceber esses sinais também, para ver se o jovem não está se mutilando, se mutilando não, né, se lesionando. Doutora, chegou uma pergunta aqui, olha, chegou uma pergunta da Vera. Todos os dependentes químicos pensam em suicídio? E como perceber isso? Não são todos, né? Isso também, como eu falei, a gente não pode generalizar, né? Não são todos, mas é importante perceber, principalmente quando a pessoa está sob o uso, né, das substâncias, o que, assim, como eu falei, palavras, né, que ela diz, eu queria morrer, eu não sei se tem valido a pena viver, pequenas frases que remetem a isso, né, eu queria sumir, então, assim, são quando a pessoa não fala claramente, né, mas tem aquelas que às vezes já falam, né, que quer se matar, quer acabar com a própria vida, né, e se atentar a isso, né. Até um dos pontos, assim, né, como eu falei, as orientações, o que fazer quando perceber isso, não deixar a pessoa sozinha. Se a pessoa já falou que quer se matar, você já sabe que, né, é consciente, a pessoa talvez já planejou, já tentou alguma vez e está falando que vai tentar de novo. Então é importante a pessoa não ficar sozinha. A pessoa, você tirar de casa, as pessoas que moram junto com essas outras pessoas, tirar tudo aquilo que pode ser letal, né? Aquilo que a pessoa pode utilizar para o ato, né? Então, esconde, tira tudo que tiver ali que for perigoso, é importante tirar de casa, né? Esconder. E depois, já em seguida, procurar ajuda, né? Levar essa pessoa a uma terapia, ao psiquiatra, né, que em alguns casos, sem medicação, a pessoa consegue, né, também só fazendo um tratamento psicológico, mas tem outros casos, né, e principalmente quem já tentou suicídio, a maioria precisa de medicação, né. Então, é procurar ajuda, né, acolher a dor da pessoa, né, fazer ela perceber, né, que você está preocupado realmente, não ficar falando que é frescura, para ela parar de bobeira, né? Até nessa questão da dependência química também, é a pessoa, se você é um familiar, né, dessa pessoa que tem a dependência química, é estar próximo,
compreender a dor dessa pessoa, o sofrimento dessa pessoa, para ela perceber que ela pode contar com você, né? Se ela precisar de alguma coisa, se ela tiver um sofrimento, ela pode se abrir, né? Por isso que é importante a gente aprender a escutar as pessoas. Hoje em dia a gente só quer falar e não ouvir. É verdade. Eu vejo que estão precisando exercitar isso, né? Então silenciar, não ficar dando a opinião, ouvir o que a pessoa está falando e tentar compreender de alguma forma, né? Não é você que está passando por aquele sofrimento, mas pensar que aquela pessoa está e aquilo para ela é um sofrimento. Às vezes a gente tem muita comparação, tem muito de se comparar. Ah, mas está sofrendo por aquilo, né? Acha não saber lidar, mas a gente não é a outra pessoa. A gente talvez teve a oportunidade de ter, né, de amadurecer, superar os nossos traumas, superar o nosso passado, coisas que aconteceram, amadurecer, ter uma boa capacidade intelectual de lidar com essas situações, mas outras pessoas não, né? Então aquilo para ela é um sofrimento, como eu falei, são vários fatores que levaram ela àquilo. Então a gente ter esse olhar de compreensão para o outro e ouvi-lo, né? Principalmente se essa pessoa é um familiar nosso, né? Os adolescentes que hoje não conversam mais com os pais, né? Fica no celular, se fecha no quarto e fica lá, e os pais não sabem o que está se passando, porque os próprios pais eles não dão abertura para escutar o que o filho está falando, né? Porque, esse assunto não me interessa, por que eu vou ouvir? Né? Isso é um egoísmo. A gente precisa parar e começar a escutar mais o que o outro fala. Esses são os cuidados, né, importantes, assim. Também é importante, se a pessoa tiver uns 2 números, né, passar uns 2 contatos para a pessoa, que ela possa recorrer caso ela precise, né? Se isso, nos grupos terapêuticos que a gente fazia, né? Ter o nosso contato do terapeuta, mas também ter o contato de uma outra pessoa, porque às vezes o terapeuta não vai estar 100% ali à disposição se acontecer alguma coisa. Sim. Mas ela procurar também essa segunda opção, né, da pessoa que ela pode recorrer, né? Alguém de confiança, que ela sabe que pode contar e pedir ajuda, né? É muito importante, né, doutora, tem um acompanhamento psicológico, terapêutico, isso é muito importante, ajuda muito, 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 muito. Evita, né? É como eu sempre uso o exemplo seguinte: é uma manutenção preventiva, né? Uma manutenção preventiva da sua saúde mental. Isso é muito importante, doutor. Sim, né? E eu falo, a gente às vezes não precisa deixar chegar a um ponto assim também para procurar ajuda, né? Então é importante a gente reconhecer que também, se a gente está passando por alguns sofrimentos, algumas alterações psicológicas que não está conseguindo lidar sozinho, procurar ajuda, reconhecer que precisa e querer, né? Porque para isso também precisa querer, né? E dar os passos que forem necessários, né? Igual, tem algumas coisas que depois eu vou falar aqui, para algumas pessoas pode parecer nada a ver, para outras, né? Então, assim, mas é que esses podem ser o caminho, alguma das saídas. Mas aí cabe a escolha também, né? A pessoa que vai optar por querer, ou não. Né? E muitas vezes, ouvir aquilo que é a verdade dói, incomoda. Né? Mas às vezes é só isso que vai fazer a gente também sair de onde a gente está. Exatamente. Ninguém quer ouvir a verdade, né? Ninguém quer ouvir aquilo que não quer. As pessoas, elas são acostumadas a ouvir aquilo que ela quer, né? Então, elas, quando há um confronto, né, pensamento diferente, enfim, elas se blindam, se fecham ali e querem viver o mundo delas, né? Sim. Bom, então, né, tem até uma frase aqui, né, que eu coloquei antes da gente entrar no outro assunto, que é: quanto mais a gente evitar o sofrimento, maior é a perturbação. Olha aí. Então, se a gente ficar nesse processo, tentar ficar evitando sofrer, evitando esse sofrimento, somente evitar, fingir que nada está acontecendo, isso só vai aumentar a perturbação. Então, precisa cuidar desse sofrimento de alguma maneira, encontrar meios para isso, né? Bom, então, não sei se
né, eu posso dar continuidade aqui. Se eu estiver falando muito Claro, rápido doutora, também, fica, falem, não, se eu estiver muito rápido, não, tá dando para fique à vontade entender aí. bem? Não, tá ótimo, ótimo. Um tema muito pertinente, todo mundo gosta, assim, do tema, né? Porque levar informação às pessoas é muito importante, né? Ainda mais um tema como suicídio, né? Então, eu já abordei vários temas aqui nas lives, vários temas, mas eu nunca foi abordado esse tema de suicídio. E quando a gente estava fazendo a live com o Thiago, você apareceu, enfim. Então, Deus enviou você aí para que você pudesse nos ajudar aí. Então, siga sempre em frente aí na live. Vamos lá, doutora. Tá ótimo. Tá bom. Então, vamos, falei que ia ser meio que em duas partes aí, e agora entrar nessa questão, mas depois se tiver alguma pergunta, a gente volta de novo também. Isso, Mas, isso. Nessa segunda parte que eu falei, né, que seria sobre, né, que o ser humano busca sentido, né? Então, a gente tem sede de sentido. Então, a gente começa a perceber que as pessoas que às vezes estão passando por essa situação estão com essa sede de sentido. E não tem como eu falar sobre esse assunto, né, sem falar do psiquiatra Viktor Frankl. Não sei se você já ouviu sobre ele. Eu li alguma coisa, inclusive você me mandou um texto sobre uma frase, né? Que é dele aquela frase que você mandou. Sim. E ele fala, né, sobre o sentido da vida, porque ele era um psiquiatra e logoterapeuta. Ele criou a logoterapia, né, que é o logos, que é de sentido, né, uma terapia do sentido. Então, o que eu quero contar um pouquinho aqui é sobre ele, né, porque isso vai fazer também trazer sentido a nós quando a gente souber, porque ele foi preso num campo de concentração. Ele já era médico, foi em 1942 que ele foi preso no campo de concentração, ficou 3 anos lá, e dentro, né, de todos aqueles sofrimentos que ele teve, ele criou essa teoria da logoterapia, através das experiências, né, que ele teve lá. Eu vou até ler depois alguns trechos desse livro aqui, né, Em Busca de Sentido, eu até indico também, para quem quiser ler sobre, porque assim, ele é um livrinho curto, mas assim, que é uma profundidade incrível aqui dentro, né? Ele explica sobre toda essa teoria. Ele tem relatos dele lá no campo de concentração. Então, ele relata tudo que ele experimentava lá, tudo que ele vivia, todo o sofrimento que ele passou. Então, é muito profundo, assim, ajuda muito as pessoas também, né, a trazer o sentido. Então, ele era, né, falando um pouquinho, um psiquiatra austríaco. Então, em 1942, ele foi preso no campo de concentração, os familiares dele também, a esposa, que estava grávida, os pais também foram presos, né? Eles foram separados, cada um foi para um lugar, né? Não foi junto. Então, depois de 3 anos, ele foi, né, liberto e todos os familiares dele faleceram. Então, ele foi o único sobrevivente da família. E aí ele relata aqui também os meios de sobrevivência também que ele foi encontrando lá, diante de todo aquele sofrimento. Porque muitas pessoas acabavam não suportando tudo aquilo que elas viam, aquilo que elas experimentavam lá, e acabavam, eles falavam, né, eles usavam o termo de ir para o fio, que era quando a pessoa se suicidava nas grades elétricas lá, né? Naquelas grades que nas cercas, isso, sumiu a palavra, nas cercas elétricas. Então, e ele mesmo conta que ele fez um trato para ele mesmo lá, de que ele não ia para o fio. Ele falou que ele mesmo, né, diante de tudo aquilo que estava vencendo, ele apertou a própria mão e prometeu para ele mesmo lá que ele não iria para o fio. Então, ele tentou todos os meios para que ele sobrevivesse. Então, ele até cita depois algumas, né, formas, mas o que é importante a gente ver que mesmo lá, né, nesse grau mais profundo de sofrimento, né, que ele fala que eles pegaram assim numa miséria, né, algo humanamente assim extremo, né, um sofrimento extremo, e que
ele encontrou o sentido e desenvolveu lá uma teoria que mudou a vida de muitas pessoas. Só que ele falava até essa questão dele encontrar o sentido lá, mesmo se ele não sobrevivesse, que de alguma maneira tinha que valer a pena ter sentido e valer a pena aquele sofrimento que ele passou. E aí ele relata essas experiências, que daí ele faz essas reflexões sobre, né, o ser humano buscar o sentido, que eu quero falar um pouquinho aqui. O sentido da vida é fazer sentido na vida de outras pessoas, né, doutora? Diga aí. Sim, ele mesmo, né, fala que, o Viktor Frankl fala que ele encontrou o sentido da vida dele ajudando as outras pessoas a encontrarem o sentido da sua. Né? E aí um ponto que é bem interessante, né, sobre isso, que tem muitas pessoas que acham que o sentido, né, quando a gente fala assim, então tá bom, eu tenho que encontrar o sentido da vida, né, mas eu vou criar um sentido. Mas não, a gente tem que encontrá-lo. Né? Então, o sentido da vida ele é encontrado. Ele já existe, então, né? Se ele vai ser encontrado, ele já existe. Então, nós devemos procurar. Em algum lugar ele está. Né? Só que às vezes a gente não enxerga. Né? Deixa eu até ver aqui um dos trechos que eu ia falar. Que aí aqui eu vou entrar num assunto, né? Eu vou ler, porque assim, vários trechos aqui eu vou ler, né, e explicá-los, porque assim, para não perder nenhuma das palavras que ele mesmo utilizou aqui. Então ele fala, precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que a rigor nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Então, o ponto para a gente encontrar o sentido, né, é a gente parar de ficar tentando, né, o que a gente espera da vida, esperando acontecer algo da vida. Né? Então, a gente tem que acontecer tal coisa, o que estão fazendo por mim, as pessoas têm que fazer por mim, né? Eu não estou sendo amado, eu não estou sendo reconhecido, não estou sendo acolhido, né? Mas, na verdade, o que a gente tem que se atentar, né, é o que a vida espera de nós. Ele diz aqui que a vida nos indaga, né? A vida nos questiona coisas. Né? Então, é isso que a gente tem que se atentar. Não é a gente ficar questionando, mas é escutar o que a vida, né? O que a vida tem me chamado a fazer. E isso vai ser, né, o sentido a gente vai encontrar quando a gente responder a ela. Aí as coisas vão começar a fazer sentido. Né? Quando a gente responde a isso. Então, como eu falei, ele tem que ser encontrado, né? Então, se ele já é encontrado, ele já existe em algum lugar. Então, para isso, a gente precisa se abrir. Como eu falei, é estar atento. E quando a gente se abre, né, o sentido só começa a brilhar na medida que a gente sai de nós mesmos. E que a gente sabe falar que a gente não como que eu nasci assim e sou assim e não tem como eu mudar. Síndrome de Gabriel. O primeiro passo é a gente saber que a gente pode mudar. E a gente pode ser mais do que a gente está sendo. E é desafiador, né? É muito desafiador. Encontrar o sentido da vida é algo desafiador. Principalmente, eu falo, principalmente na área que eu trabalho, que é dependência química, alcoólica e comportamentos. Como você consegue mostrar para eles o sentido da vida? Como você consegue fazer com que eles entendam qual é o sentido da vida? É muito interessante. Demais. Continue, doutora. Uhum. E é interessante que, assim, é algo que isso na clínica também a gente vê que não é a gente que vai apresentar um sentido a eles. Né? É a própria pessoa que, olhando para a sua própria vida, história, vai identificar. Não tem como outra pessoa, porque isso é muito individual e particular de cada um. Exato. Né? Falam que aqui quando a gente faz sentido, né? Quando a gente renuncia, né? Quando a gente encontra esse sentido, como eu falei, é o se abrir de si, né? Saber que a gente não é aquilo lá pronto, acabado. A gente se renuncia e assume a nossa missão e se dedica por essa missão. E isso é uma tarefa concreta. Né? O sentido
é uma tarefa concreta. Essa resposta que a gente vai dar para a vida é uma tarefa concreta e que só eu posso fazer aquilo, que é a minha missão, o que faz sentido para mim, só eu posso realizar. Né? Você não pode, porque só você pode realizar aquilo que você foi chamado a realizar, que a vida te chamou para você fazer. Né? E hoje tenho certeza, né, você encontra sentido, como você falou, ajudando outras pessoas a encontrar o sentido da vida dela. Né? As pessoas a saírem dos vícios, né, das drogas, do álcool, e encontrarem algo que vale a pena. Exato. Então isso fez sentido para você. Imagina se você não existisse. Ninguém ia cumprir o seu papel como só você cumpre. As pessoas falam, mas ia ter outras pessoas para fazer. Até ia, mas não da maneira que você fez. E tocar as vidas que você tocou. Uma coisa influencia na outra. Até indico um filme, né, para meus amigos, as pessoas que me conhecem já sabem que eu só falo desse filme. Eu já assisti várias vezes, mas eu indico, que é A Felicidade Não Se Compra. Ele é um filme bem antigo, de 1946. E nele conta a história, né, de um homem que ele passou por algumas dificuldades, né, chegou a um estágio extremo de desespero e aí ele quis tirar a própria vida. Só que aí nisso, né, aparece lá, né, algumas situações que vai mostrar para ele como que seria a vida dele se ele não existisse. Porque ele falou, eu não queria ter existido, né? Então foi até meio que tipo um anjo lá, né, que falou para ele, falou, então eu vou mostrar como que seria a sua vida se você não tivesse existido. E aí percorre, ele volta na vida dele assim, como se ele não existisse, e todo o caos que se tornou, porque ele teve um papel fundamental, né? Até falaram, né, esse anjo aí, né, essa pessoa que ajudou ele falou, olha, a vida de uma pessoa toca a vida de tantas outras. Então ele deixaria, né, não vou ficar contando tudo que acontece no filme, mas ele salvou um irmão quando ele era criança, né, que caiu lá no gelo, ele salvou esse irmão. Se ele não existisse, o irmão dele teria morrido. E aí o irmão morrendo teria mudado todo o percurso de uma história, porque o irmão, ele era um fuzileiro, e ele salvou a vida de muitos soldados. Se o irmão não existisse, ele não ia salvar a vida desses soldados. Então, assim, uma coisa puxa a outra, né? Então, a gente toca a vida de tantas outras pessoas. Por isso que a nossa missão, ela é particular. Então, só você, né, só eu posso realizar aquilo que a vida me chamou a ser. Eu costumo dizer aos pacientes lá na clínica o seguinte: quando eu ajudo, quando uma pessoa fica bem, que ela encontra o sentido da vida, que ela entra no processo de recuperação, ali na instituição é ela. Mas por trás dela é exatamente isso que você falou. Tem o pai, tem a mãe, tem o filho, tem a esposa. Então, assim, naquele momento eu estou ajudando somente aquela pessoa ali. Mas indiretamente tem 5, 6, 7, 8 pessoas ali, né? E eu falo muito sobre isso também. Então eu falo para eles, olha, a gente sabe que o índice de recuperação ele é pequeno, a gente sabe que o índice de pessoas que vão entender todo esse processo é muito pequeno, mas se de um número X de pessoas, 10 pessoas ficarem no processo de recuperação, e essas 10 pessoas, cada uma tiver 10 familiares por trás, olha quantas pessoas eu ajudei, né? Olha quantas pessoas que foram ajudadas. Sim, né? Pra gente ver o quanto uma vida toca, né? Como a gente falou, toca a vida de tantas outras pessoas. Hoje, né? Então, só para concluir, doutora, hoje um paciente chegou para mim e disse assim, Capela, eles me chamam de Capela, né? Meu sobrenome é Capelu, mas aí eles me chamam de Capela. Aí o paciente chegou para mim e falou assim, Capela, cara, você é um profissional excelente. Eu já tive internado em clínicas a nível greenhouse, a nível
aquele cara lá, o psiquiatra Laranjeiras e tal, e aí ele falou, meu, você é um cara que tá no nível desses caras como terapeuta, isso é muito bom. Ele falou assim, olha, eu só conheci duas pessoas que conseguem ler uma linha de um texto e naquela simples linha que você leu, você desenvolve a reunião, você fala, você consegue fazer uma reunião de 2 horas, ele falou. Então, assim, e aí eu fiquei pensando assim, eu falei, caramba, eu não sabia, né? Porque muitas vezes eu não consigo entender esse sentido que eu faço na vida das pessoas, né? Eu não consigo entender. Poxa, será que eu sou um bom profissional mesmo, né? Ou não? Então, assim, hoje ele me falou isso aí, eu fiquei pensando sobre isso, né? E falei, caramba, olha que interessante. E aí agora, nessa live, junto com você, você traz esse assunto de fazer parte, fazer parte da vida de alguém, fazer sentido na vida de outra pessoa. Então, não poderia ter sido melhor. E é isso aí. É isso que eu queria compartilhar com vocês aí. Muito bom. Né? Às vezes a gente, como a gente falou, né, exerce a nossa missão, o sentido, e a gente não sabe, né, se está dando frutos ou não. Às vezes a gente vai passar por aqui, né, acabar a nossa vida e a gente não vai ter visto os frutos, né? Mas talvez virá depois, né, e ver que valeu a pena, né? Porque com certeza tem tido os frutos, né? E eu vejo que são, assim, consolações, né, que a gente recebe quando né, tem alguns retornos assim, uns feedbacks assim, né, porque realmente você vê, não, tá valendo a pena, vamos continuar, né, não pode desistir mesmo, né, daquilo que te foi chamado a fazer. É isso aí. Então, assim, né, continuando assim sobre esse assunto, né, da nossa missão, eu falei do filme, né, então eu indico para vocês, A Felicidade Não Se Compra. Depois a gente pode passar também, né, ou se alguém quiser escrever. E vamos lá. Deixa eu achar aqui que eu quero ler um trecho também daqui para vocês, rapidinho, sem ficar muito cansativo. De um exercício, né, que agora até a gente pode fazer dessa questão da existência. Porque às vezes a gente fica, né, nessa questão da nossa existência, esse vazio existencial, que nada tem feito sentido, parece que nada mais tem jeito, não tem mais solução. Então, convido a fazer um exercício de você imaginar que o presente, né, o momento que você está vivendo agora, é o passado. E que agora o passado, esse passado pode ainda ser alterado e corrigido. Então, o que você faria se você olhasse para a sua vida agora e ela fosse no seu passado? E o que você iria corrigir? Iria fazer de diferente? Então, através disso, a gente percebe que, nossa, tem o que ser feito, então. E se eu tivesse, realmente fosse esse o meu passado, eu estivesse olhando e ver que não poderia ter feito diferente, não fiz. Então, a gente tem a oportunidade de parar agora e olhar para isso. E mudar. A gente pode mudar. Dá para fazer diferente, não é o fim. Enquanto ainda tem vida, tem jeito. Era até uma da professora lá, né, que eu fiz até umas aulas de uma pós-graduação de suicidologia, né, e ela falava, se tem vida, tem jeito. Então, se tem vida aí, tem jeito. Agora vamos ver, então, o que pode ser feito. Né? E como eu falei, a vida está nos chamando a algo. Só que, às vezes, a gente para e começa a pensar, mas então eu preciso realizar grandes coisas, eu preciso fazer missões, grandes missões, ser reconhecido, algo assim. Não, necessariamente. Isso pode ser uma consequência. Mas a gente precisa se atentar ao pequeno. As pequenas obrigações diárias do nosso dia que está nos chamando. Né? É uma mãe que o filho acorda ela para... Né, que está precisando mamar ou que está precisando de alguma coisa porque está doente. Né? Então, ela se sacrificar, né, oferecer isso e fazer esse esforço por essa pessoa. Né?
não só quem tem filhos, mas até vocês que estão assistindo e relataram que está passando, né, também por essa situação difícil, olhar agora, né, se abrir, deixar o sentido brilhar de alguma maneira. Lembra, ele está aí, então o que precisa fazer? Olhar, se abrir a isso e perceber o que eu posso fazer de diferente. O que eu posso fazer para sair de mim realmente, cumprir uma missão, algo. Talvez, como eu falei, é um copo de água que você pega, né, para o seu esposo que está precisando, para sua mãe, né, quem mora ainda com os pais, para quem mora aí dentro da sua casa, né, você oferecer um copo de água, você ajudar em algum afazer que está precisando, né. Deveres a gente vai ter a todo momento. Quando a gente começa a cumpri-lo e enxergar nesses atos, né, que parece que não são nada heróicos, mas se a gente for ver, começa a fazer sentido. Porque você está sendo útil. Né, porque uma das coisas que também passa, né, pessoas que têm a ideação suicida ou a tentativa, né, o que a pessoa fala é, eu sou inútil, eu não sirvo para nada. Né? Se a gente parar para ver, a gente só vai se sentir útil quando a gente for útil. E que forma ser útil? Servindo, agindo, fazendo alguma coisa. Né? É a casa que está precisando ser limpa, eu vou ser útil limpando ela, porque se eu não limpar, ela vai ficar suja. A louça está lá acumulando, se eu não lavar, ela vai continuar lá suja. Então, cabe a mim. Ou tem a outra pessoa que você sabe que a pessoa lava, mas vamos ajudar ela hoje. Vai trazer uma alegria para ela se eu fizer isso. Eu vou estar dividindo o fardo ali das situações corriqueiras do dia com ela. Então, a gente não precisa esperar as grandes coisas, né? Que nem eu falo, hoje eu encontrei na minha profissão esse sentido. Né? Como você também. Mas não é só isso, né? Vai além, em outros aspectos também. Né? O Viktor Frankl contava que o que fazia ele... As pessoas que sobreviviam ao campo de concentração, quando elas não iam para a câmara de gás, né, porque aqueles que iam, morriam, né, não tinha mais jeito. Mas agora aqueles que conseguiam sobreviver e não ir para o suicídio e sobreviviam, ele percebia que a maioria das pessoas, elas tinham um sentido para viver. O Viktor Frankl falava mesmo, ele, muitas vezes, que ele estava num sofrimento tão grande lá, ele até relata que acho que ele estava na neve, descalço, num sofrimento, na fome, ele começou a pensar na esposa dele. E pensava na esposa, a esposa fortalecendo ele, dando força para ele, e ele amava, né? Ele foi vendo que o amar a esposa ia fazendo ele sobreviver, porque ele tinha a esperança de reencontrá-la. A esperança de reencontrá-la ia movendo ele a suportar todo aquele sofrimento. Então, assim, é um esforço, né? É um sair de si, realmente. Né? Até eu vou entrar num ponto, que depois eu vou falar aqui também, que é da autotranscendência. Não sei se já ouviram falar desse termo. Né? Que é a gente sair de nós mesmos. E eu falo assim, para um homem que conseguiu, dentro do campo de concentração, desenvolver tudo isso, né? E encontrar toda essa força, todo esse sentido, né? Olha como a gente tem a aprender, né? Porque a gente, às vezes, passa por sofrimentos e a gente não consegue ter esse olhar, né? Então, é importante olhar para a nossa vida, né? E ver o que pode ser feito ainda, né? Você falou de campo de concentração. Eu tenho um primo que foi visitar Auschwitz. Ele esteve lá, em Auschwitz. Inclusive, o Viktor Frankl ficou nesse alguns anos também. Nesse aí. Meu primo falou que, assim, é um silêncio ensurdecedor. Uhum. Os lugares, né, tem as câmaras de gás, tem os lugares do sapato, das malas, as roupas deles lá, e ele relata que é um lugar assim que não tem como descrever, assim, somente quem vai lá e quem visita lá para poder saber o que é. Eu fui
em 2020, eu fui lá, antes da pandemia, né? Antes de estourar a pandemia, eu estava na Europa e eu fui visitar alguns lugares da Segunda Guerra, o museu, fui na Normandia, nas praias do desembarque do dia D, eu fui naquele cemitério onde foi gravado lá o resgate do soldado Ryan. E assim, é uns lugares que, sabe, você, parece que o sofrimento, né? Você faz muita reflexão sobre a vida ali, sabia, Bruno? Muita, muita vida. Muita. Uhum. E, Porque toda uma história, né, por trás ali, né? Vidas que passaram por ali, sofrimentos, né? e é isso aí. Vamos lá, tá bacana. Sim. Então deixa eu só ver aqui qual Eu o ponto. não sei que hora que Já é. tô, Que hora é agora? Tô sem relógio aqui. Tem horas aí? é 9h20. Você Já, tem, mas vamos lá, vamos lá. sim, já tô quase. Tô quase no fim, mais ou menos, né? Mas assim, vamos tentar resumir bastante. Vamos lá. Vamos ver se a Eu gente falo consegue. Vamos lá. é um tema muito profundo, né? E Sim. que dá pra mente a gente Nossa, a marcar. gente. Não. A gente vai fazer outras lives, sim, com certeza. É que a hora passa muito rápido mesmo. Sim. Então, aí o que as pessoas podem. Tá, peraí. Peraí, deixa eu tô recalculando um pouquinho aqui pra ver se eu não esqueci. Fiz minhas anotações pra não perder. Então já partindo pro, né, porque existe 3 formas de descobrir o sentido da vida, né? Isso o Viktor Frankl deu, né, essas dicas. Se a gente for se aprofundar nelas, né, realmente daria para se aprofundar mais, falar mais sobre, mas vou pincelar um pouquinho aqui, né, e para pelo menos as pessoas conhecerem, né, despertar alguma coisa dentro, né, delas aí, procurarem ajuda e procurar realmente se questionarem aí do que a vida tem chamado, né? E então vamos lá, eu vou ler um trecho aqui e explicar um pouquinho ele também, que eu achei muito importante. O verdadeiro sentido da vida deve ser descoberto no mundo e não dentro da pessoa humana e ou da sua psique, né? Então aquilo que eu falei, ele não está dentro. Então se a gente ficar só se perguntando, olhando para si, qual que é o sentido, a gente vai cair nesse desespero realmente, né? E virar uma bola de neve e não saber para onde ir e o que fazer. Então ele deve ser descoberto no mundo. E descoberto porque aquilo que eu falei, ele já existe. Então a gente vai descobrir, né? Porque ele não é algo fechado dentro de nós. Aí ele fala, chamei essa característica constitutiva de a autotranscendência da existência humana. Ela denota o fato de que o ser humano sempre aponta e se dirige para algo ou alguém diferente de si mesmo, né? Então, a autotranscendência é o fato de que a gente, né, o ser humano, ele sempre aponta e se dirige para algo ou alguém que está fora de nós mesmos. Seja um sentido a realizar ou outro ser humano a encontrar. Quanto mais a pessoa esquecer a si mesma, dedicando-se a servir uma causa ou amar outra pessoa, mais humana será e mais se realizará, né? Então, isso aqui é muito bonito, né? Também, assim, né, da gente parar para refletir, né? Porque autotranscendência, a gente sair de nós, autotranscender, né? Se superar, sair de nós mesmos. Né? Ele relata depois aqui no campo de concentração vários momentos que ele teve que se autotranscender, né? Aos olhos humanos, a gente acha que o ser humano não é possível sobreviver a tudo aquilo que eles passaram, mas eles sobreviveram. Então, eles se autotranscenderam, né? Eles tinham um mundo interior e espiritual dentro dele que o fortaleceu para que ele pudesse sobreviver ali, né? Ele sabia que a qualquer momento ele poderia ir para a câmara de gás, né? E morrer ali. Só que ele estava querendo fazer ter sentido também todo aquele sofrimento que ele passou.
Porque senão de nada valeria a pena mesmo. Era se entregar para a morte e não tentar mais. Então, olha que profundo. Né? Então, isso cabe a nós, a gente começar a olhar agora. Né? Que quanto mais a pessoa esquecer de si mesma, né? E o que a gente vê hoje em dia? As pessoas fechadas muito em si mesmas. Né? É um egoísmo. A pessoa, não, tenho que ser feliz, eu fazer as minhas vontades, né? Eu me amo, eu me basto, não preciso de ninguém, tenho que me colocar em primeiro lugar. Né? Ontem mesmo eu assisti a uma pessoa que, né, no Instagram mesmo, definindo o que era o amor próprio, né? E ela falava que o amor próprio vou me colocar em primeiro lugar. Não, isso vem do egoísmo. O amor próprio, ele é uma autopreservação. Quando a gente, né, evita uma situação de risco para a gente se proteger, quando a gente sabe que a gente tem que proteger a nossa vida ali. Então, isso é um amor próprio. Mas aí a gente começa também a exercer isso quando a gente cresce em virtudes, se torna uma pessoa boa, né? É bom para o outro, vou ajudar as outras pessoas, é sair de si. Então, quando a gente começar a sair de nós mesmos, a gente vai conseguir enxergar esse sentido. Né? Isso que a vida está nos apresentando. E como eu falei, tá aí, né? Tá aqui na minha cara. O que eu posso fazer para que a vida está me chamando? Nossa, a hora que eu chegar na minha casa, sei lá, minha mãe tem roupa para dobrar lá, ela tá cansada, roupa para guardar, então eu vou lá ajudar ela a guardar a roupa. Né? Então, as situações da vida estão acontecendo. Então, vamos prestar atenção, né? E sair de nós mesmos. E para isso é necessário uma renúncia, né? É um renunciar a nós mesmos, nossa própria vontade. Daí ele fala aqui rapidinho também, tentando finalizar. O que se chama de autorrealização não é de modo algum um objetivo atingível, pela simples razão de que quanto mais a pessoa se esforçar, tanto mais deixará de atingi-lo. Em outras palavras, a autorrealização só é possível com um efeito colateral da autotranscendência. Então é assim, a gente às vezes busca, né, a gente fala, autorrealização, ser feliz, né, eu preciso ser feliz, me autorrealizar, buscar a felicidade, né, a pessoa busca a felicidade, tenta de tudo, né, como a gente já, né, você mesmo trabalha, né, com essa questão, vou beber, usar a droga, porque isso me deixa feliz por algum momento, ou eu vou fazer outras coisas, né, viver de uma certa forma desordenadamente, porque as coisas estão fora do lugar. Então, aquilo vai acabando, chega no final, a pessoa fala, mas eu não estou feliz mesmo. Não me faz feliz, eu não estou realizado. Mas por quê? Né? Então, a autorrealização, ela vem como uma consequência, ele fala aqui, da autotranscendência. Quando a gente, então, né, que ele disse aqui, a gente sai de nós mesmos, a gente vai servir, vai amar o outro, é aí que a gente começa a se realizar. Como uma consequência, ela não é o fim. É muito interessante um termo até ele mesmo usa, da borboleta. Se a gente fica correndo atrás da borboleta, ela vai embora, ela não vai pousar. Então, se a gente fica correndo atrás da felicidade, também não. A gente não vai ficar encontrando ela. A gente tem que esperar ela vir e pousar no nosso ombro. Não parar, né? Não que a gente vai ficar parado na vida esperando só ser feliz. Não é isso. É ir fazendo as outras coisas, que até um momento ela vai vir pousar no nosso ombro. Exatamente. Então, é um dos pontos, assim, né? E depois ele fala de 3, eu vou ter que só mais citar eles aqui, das 3 formas de descobrir o sentido da vida. Que aí ele fala aqui, a primeira é criando um trabalho ou praticando um ato. Então, quem quiser anotar aí, anota. Criando um trabalho ou praticando um ato. Né? Que, sei lá, a pessoa, né, é professora, ela encontra sentido ensinando as pessoas aquilo que ela aprendeu, né? Ela tem um trabalho que faz sentido para ela, né? Como o trabalho que você faz, o meu trabalho está fazendo sentido para mim, me faz bem, né? Aí o segundo, experimentando algo ou encontrando alguém. Aí ele fala aqui da segunda maneira, encontrar um sentido na vida é experimentar algo, como a bondade, a verdade, a beleza, experimentando a natureza e a cultura, ou ainda experimentando o ser humano na sua originalidade única, amando. Então, quando a gente encontra também, né, muitas pessoas encontram sentido
né, qual que é o sentido numa fé, né, na religião dela, ela encontrar o sentido, né, particularmente, né, naquilo que eu acredito. O que faz sentido essa vida é uma passagem, eu vou para a eternidade ou para o inferno, dependendo de qual foram as minhas escolhas aqui. Então, o que vai fazer sentido para mim? Meu sentido é amar, servir a Deus, me entregar, me doar, para que eu possa conviver com Ele lá na eternidade, que foi onde Ele separou para eu viver. Esse é o fim último para mim. As outras coisas que eu faço nessa vida, são pequenos sentidos que vai me levar a um sentido maior. Isso é importante a gente sempre lembrar, que tem que ter os pequenos sentidos que vai nos levar a um sentido maior. Por quê? Se a pessoa deposita o sentido no filho, um exemplo, no esposo, é importante, realmente, eu vou encontrar o sentido servindo os meus filhos, servindo o meu esposo, minha esposa, mas e se um dia eles morrerem? Todos forem tirados de mim? Vou perder o sentido? Então tem que ter algo além disso ainda. Mesmo que eles forem tirados, eu encontrarei o sentido fazendo a mesma coisa para as outras pessoas, né, independente de quem seja. Interessante. Então sempre pequeno sentido para um sentido maior, né? E aí o terceiro ponto é pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável, né? Eu ia aprofundar mais sobre isso, mas não vai dar tempo. Mas quer falar sobre o sofrimento, né? De encontrar o sentido no sofrimento. Que também isso é uma das formas de encontrar o sentido. Quando a gente olha para esse sofrimento, né, e dá um sentido a ele. E até a frase que você falou que eu tinha colocado lá era essa, né? Do sofrimento, de certo modo, deixa de ser sofrimento no instante em que encontra um sentido. Isso. Como o sentido de um sacrifício. Então é aquilo, a gente identificar se aquele sofrimento ele é inevitável ou evitável. Porque tem os sofrimentos, né, inevitáveis. Sei lá, um câncer, né, ou alguém está com câncer, é um sofrimento inevitável, mas qual vai ser a minha atitude em relação a isso? Né? Aqui é importante, qual vai ser a atitude em relação ao sofrimento? Eu posso sofrer, lógico, muitas vezes questionar por que isso está acontecendo, mas encarar isso como algo que vai me fazer amadurecer, crescer, eu quero vencer e superar. Pode ser que eu não seja curada, mas mesmo assim vou fazer valer a pena a minha vida. Mas eu encontrei o sentido, eu dei um sentido àquilo. Ou ela pode escolher, né, a atitude dela pode ser se entregar. Não vale mais a pena lutar mesmo, né, ficar amargurada, levar aquilo como, né, somente se questionando, somente, né, reclamando. E não olhar para também que tudo aquilo pode ensinar. Aquilo que pode fazer amadurecer e crescer, ensinar outras pessoas depois, ajudar outras pessoas. Né? E daí tem aqueles sofrimentos que são evitáveis, né? Que isso que é importante perceber. Um sofrimento evitável. A pessoa está num relacionamento extremamente, né, abusivo, com violências físicas, e é um sofrimento muito grande. Ela vai permanecer ali, nessa situação? Né? Então é algo que dá para ela evitar, né? E depois tem outras coisas também, às vezes pequenos sofrimentos que as pessoas estão lá se martirizando por aquilo, e era evitável, né? Não precisaria estar naquela situação, ela pode evitar aquilo. Né? Então é muito importante ter esse olhar também, né? E a questão do sofrimento, né? Mas acho que já deu para falar um pouquinho, como eu falei, queria me aprofundar mais, mas acho que seria mais ou menos isso. Né? Então, oi. Só um minutinho rapidinho. A Miriam, ela está perguntando, Bruna, qual é mesmo o nome do livro que você está comentando? Pessoal, deixa eu só fazer uma observação. A Bruna, depois, ela vai deixar o contato dela com vocês aí, o telefone dela comercial. Tudo que ela falou nessa live aqui, sobre livro, conteúdo que ela pode disponibilizar para vocês, tá, Bruna? Aí você fala com o pessoal. Mas a Miriam quer saber qual é o nome do livro. Sim, Em Busca de Sentido. Um psicólogo no campo de concentração, né? Mas o nome mesmo que vem na capa é Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido. De sentido. Isso. E só para finalizar, assim, um pouquinho também antes de algumas perguntas, se alguém tiver, eu espero que tenha
ficado claro, assim. Não foi Mas ótimo. Um Tá dos sendo pontos, ótimo. né? Que bom. Então, um dos pontos é assim, então, quem tem depressão e quem tenta suicídio não tem sentido na vida? Não necessariamente, né? Então, tem pessoas que mesmo que estando passando por essa situação, elas têm um sentido ali, mas mesmo assim, né, ela está passando por como eu falei, essa alteração, né, psicológica, distorção da realidade, e ela não está sabendo lidar. Então ela precisa o quê? Ser lembrada daquilo que faz manter ela viva. Né? Igual o Victor Frankl falava, quer dizer, ele perguntava, né, o que faz você não... Ele perguntava para os pacientes dele na clínica, né, o que faz você não se suicidar? Quando a pessoa chegava e falava para ele, minha vida não tem sentido. Ele falou, então por que você não se suicida? Aí a pessoa, tem gente que fala assim, nossa, mas isso é muito forte perguntar. Mas sabe, aí a resposta da pessoa, eu não me suicido por causa dos meus filhos, um exemplo. Aí ele sabe o ponto que ele vai pegar, conversar com a pessoa e tirar dali o sentido da vida dela. Então, né, eu lembro que um colega, agora não lembro o nome, João Paulo, né, falou aqui. Então, é encontrar o que fez ainda, né, o que faz ainda, né, o que prende aqui ainda, né, o que é. Ou talvez ainda não sabe, mas encontrar, olhar para a situação ao redor. O sentido da vida do João Paulo é cuidar da esposa, cuidar da filha dele. O sentido da vida do João Paulo é encontrar uma nova maneira de viver. Uhum. Olha só, né? Pode ser um dos mesmo, realmente. Ó, a Vera tá dizendo aqui, a Vera tá dizendo assim, ó, doutora Bruna, parabéns, uma exposição clara e objetiva, você é ótima. A Gamenólia também, parabéns, doutora. Olha aí, o pessoal parabenizando, é isso aí. Obrigada pelo carinho. A live com a doutora Bruna, realmente uma excelente profissional. Uhum. E assim, né, último recados, assim, né, recado não, né, mas é como descobrir, né, então a pessoa, como descobrir, né, foi por esses meios que eu falei, então procurar ajuda, se conhecer, para que a gente também reconheça tudo isso, o que a vida tem nos chamado, a gente precisa se conhecer. O que eu tenho para oferecer ao mundo? Não tenho nada. Será? Nada mesmo? Você está vivo ainda? Né? Como eu falei, pode varrer um chão, você pode lavar uma louça, pode trabalhar, fazer um trabalho social, ajudar as outras pessoas. Tem grupos, né? Vários grupos que entregam comida para moradores de rua, que ajudam crianças carentes. Né? O quanto fazer o bem ao outro vai trazendo sentido. Né? Então, procure se conhecer, procure ajuda, né? E faça essa experiência onde você está. Né? Pega hoje, então. Antes de dormir, já começa a pensar. Olha, na minha casa, quem que está precisando de mim? No meu trabalho, né? Na minha escola. Seja útil no simples. Né? Essas são as pequenas coisas que vai começar a fazer sentido. Através dessas pequenas aberturas, grandes coisas vão acontecendo. Né? Então, seja útil para o outro. Né? Se questione, o que eu posso ser útil? Sendo útil. Então, vamos lá, eu vou fazer algo de útil para o outro. Né? E Fala. vamos... Oi? Não, pode falar. Pode falar. E aí, eu vou depois, né, passo para vocês também o meu contato, né, o que precisar de ajuda aí também. E tem o número da CVV, vocês já ouviram falar também, que é o 188, que dá para a pessoa ligar, né, se a pessoa está passando por alguma ideação suicida ou tentativa. É uma ajuda, assim, vamos dizer assim, mais de imediato, né, é uma rede de apoio, e que daria para entrar. E eu não falei muito das redes de apoio, né, mas o quanto é importante ter pessoas próximas, participar de grupos, seja qual grupo for que você se identifique, grupos de estudos, grupos religiosos, né, qualquer que for, mas estar em sociedade com as outras pessoas, lugares que você se identifica, grupo de jovens, né, às vezes para quem é jovem, encontrar algo para fazer. Então é importante ter essas redes de apoio, né, que isso
ajuda muito. É isso aí. Acho que, né, seria mais isso e agradecer, né, não sei se alguém tem alguma pergunta ali só, mas, né, não sei se dá tempo Não, também, que tá ficando tarde, mas... Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, dá tempo aí. Ó, a minha fez um comentário aqui, a minha. Parabéns, Bruna, muito interessante. Como você coloca a importância da vida de uma pessoa? Adorei a live. Pessoal, essa live que eu faço toda quinta-feira aqui, esse é o intuito é esse. Levar para vocês informação, fazer com que vocês fiquem bem informados, né? Não só sobre dependência química, alcoólica, não só sobre comportamentos, mas através de uma profissional como essa daí, né? Que coloca realmente, como a Miriam disse, a importância da vida de uma pessoa, faz o relato. E as lives, elas são para isso, né? Para levar um pouco mais de conhecimento, levar um pouco mais de conforto para o coração de vocês. Esse aí é o intuito da live, né? Eu confesso, Bruna, que a minha vida é tão corrida, sabe? Meu dia é tão corrido. Assim, eu acordo às 5 horas da manhã todos os dias, né? Vou fazer minha atividade física, volto 6:30 da manhã, tomo banho, tomo meu café, vou trabalhar, trabalho até 5:15, às vezes 6 horas, dependendo. E aí eu chego em casa, assim, cansado, sabe? Arrebentado. Eu falo com a Ana aqui, falo, nossa, Ana, eu tô arrebentado hoje, semana inteira. E aí eu falo, nossa, hoje tem live para fazer, né? Mas é impressionante como é gratificante, né? No final da live, você vê pessoas como a Miriam, você vê pessoas como a Vera, você vê pessoas como a Gamenólia, como o João Paulo, você vê pessoas interagindo, né? Falando que gostaram da live, né? Que estava tudo ótimo, estava tudo bem. Então isso é muito gratificante. E eu só tenho que agradecer você, né, pela tua participação, né, agradecer você por ter aceito o convite. Então, muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço. Só abrir a porta do hotelzinho aqui, peraí. Ai. Agradeço a todos que estavam aqui presentes. Agora acabei de ler aqui do João Paulo. Fiquei muito feliz, né, de ler o que ele colocou aqui, né, o relato dele, que hoje ele fez uma coisa que mesmo sem poder, pelo motivo, né, de estar se recuperando de uma cirurgia, ele foi e limpou o quintal dele. Né, e é isso mesmo, João Paulo. Né, é fazer pequenos esforços e sacrifícios em prol daqueles que você ama. Né? Como o Marcelo falou, você tem sua esposa e tem filha, né? Tem filhos também. Então, o que você pode fazer, que você sendo como o pai e o esposo, só você pode fazer. E encontrar nisso essas pequenas coisas. E a importância dos sacrifícios também, né? Quando a gente fala disso, do sair de si, é os sacrifícios, assim como o Marcelo falou. Cansado, né? Ele sabia que precisava dessa live, tem alguém precisando ouvir isso que a gente ia falar aqui. Então, ele foi lá, né, e se sacrificou, né? E assim também nas outras coisas. Chegou cansado do trabalho em casa, mas minha esposa quer conversar um pouco, tem alguma coisa para fazer? Não, é pelo bem dela, eu vou lá, eu vou fazer. Então, esses pequenos sacrifícios vai fazendo a diferença. E você lavou o quintal, que fez a diferença. Vocês estavam num ambiente melhor, limpo ali, e para se sentirem bem também, em família, o filho poder aproveitar, vocês aproveitarem. E você fez algo, foi útil, né? E assim nas outras coisas também. Né? Agradeço muito. Oi? Eles que estão aí prestigiando a live também, né? Eles que estão aí, ó, firme e forte, prestigiando a live até agora aí, ó. Até agora. Né? E ficaram aqui até o fim e agradeço muito, né? Mando também, agradeço ao Tiago, né? Meu namorado, que foi... que apresentou a gente, né, também aqui, deu a oportunidade de apresentar essa live, e é aquilo, né, o sentido para mim, se tocar uma pessoa que ouviu essa live e fizer a diferença na vida, já valeu a pena, né? Com certeza. Então, é isso que me move, assim, e me motiva também. Pessoal,
Infelizmente, chegamos aí ao final, né, da nossa live, mas tem outro comentário aqui, ó, da Miriam. Achei legal demais, Bruna, quando você coloca ao paciente porque você não suicida, para saber onde você vai tocar e continuar os trabalhos. É isso aí. Aí tem aqui, ó, Jenny Cleide, parabéns, Bruna, estava precisando de ouvir profissional igual a você. Olha que bacana aí, cara. Olha que legal aí, ó. Jenny Cleide, ela vai deixar o contato dela aí com vocês aí, e se vocês precisarem aí, vocês acho que podem contar com a Bruna, né, Bruna? Fala aí. Podem contar comigo, sim, né, o que precisarem, como eu falei, né, tanto para terapia também, que eu faço atendimentos online, né, porque mesmo que não for daqui da minha região, acho que eu não falei, eu sou de Jaú, interior de São Paulo, e faço atendimentos presenciais para quem é daqui, também online, né, de qualquer lugar aí, a gente faz o atendimento também. Então aí pode estar me procurando, tanto no contato que ele vai passar, quanto no Instagram também. Passa você seus contatos aí, fica à vontade. Fala suas redes sociais, seu contato, as pessoas que quiserem entrar em contato com você. Eu digito aqui, mais fácil? Passa por aí. Pessoal aí acompanhando, que bacana. Obrigado a todos vocês aí que estão aí com a gente, acompanhando, participando aí. Muito obrigado mesmo, de coração. Nossa. Eu branco até no telefone hoje. 70. E que nem a Vera falou, a live foi tão produtiva, tão boa, que o tempo passou, a gente nem percebeu, né? Aí, pessoal, que bom. A Bruna aí, ó. Esse é o contato, né? E depois tem o Instagram também, né? Aí quem quiser mandar, a gente pode estar conversando, ou assim, né? Para tirar alguma dúvida, às vezes não é a terapia, mas tirar alguma dúvida para ajudar alguém, alguma coisa aí, né? A gente... Algum assunto relacionado à nossa live também, né, Bruno? Sim, sim. Algum assunto relacionado à nossa live, alguma pergunta que você queria fazer, mas aí não se sentiu confortável em fazer na live, você pode estar entrando em contato com ela e fazendo a pergunta para ela aí, que ela vai direcionar, vai ajudar vocês aí. Bom, doutora Bruna, você está em Jaú. Jaú é a cidade que meu pai nasceu. Meu pai nasceu aí em Jaú. Eu vi aquele vídeo, é só, né? Centro-Oeste de São Paulo aí, ó. A Miriam escreveu assim, ó, vou levar muito do que aprendi aqui hoje para a vida, inclusive para aplicar na escola onde trabalho. Obrigada, Bruna e Marcelo. Ô, Miriam, nós que agradecemos você pela tua presença, nós que agradecemos a presença de todos vocês. Eu me sinto feliz, né? Esse é o sentido da vida. O sentido da vida hoje é estar feliz por vocês aí. Muito obrigado. Então, Bruna, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua disposição. Agradecer a cada um de vocês que permaneceram na live aí com a gente. Muito obrigado. Gostaria de pedir para vocês, acessem lá o YouTube, Marcelo Capelupi Terapeuta, no YouTube. Dá uma força lá no YouTube, dá um cliquezinho lá se inscreva lá, curtam os vídeos lá. Os vídeos que estão lá são as lives que eu posto lá. Toda semana, depois que acaba a live, eu vou lá e posto essa live, baixo ela e posto ela no YouTube. Então, assim, para que dê um pouco mais de relevância e outras pessoas possam também chegar, né, ter o conhecimento, pessoas que não têm meu Instagram, então, através do YouTube, né, eu peço para que vocês aí, se vocês puderem, entrar lá no YouTube, Marcelo Capelupi Terapeuta, se inscreva no canal, dê uma olhada nas lives anteriores que tem lá, né,
e vai ajudar muito você também aí, tá bom? Muito obrigado, doutora Bruna, muito obrigado. Deus abençoe você. E cuide muito do Thiago. Thiago é uma pessoa que eu gosto demais dele, cuide dele bastante, né? E ele falou que realmente foi 5 alternadas e 3 seguidas, e aí você não conseguiu se escapar dele mais, né? Então, olha lá, tamo junto, Capela, um grande abraço, meu amigo, um abraço para você, Thiago. A nossa live de hoje foi com a doutora Bruna, tema suicídio, né? Você que está chegando agora, você que não conseguiu acompanhar a live vai ficar salva no Instagram, tá certo? E também lá no YouTube, Marcelo Capelucci, terapeuta. Doutora Bruna, suas considerações finais, por gentileza. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, as pessoas que estiveram aqui, né, pelas palavras de força, de apoio também. E assim, tudo é, né, de acordo com aquilo que eu acredito, né, também e busco, é a graça de Deus mesmo que me capacita, né, e eu faço o mínimo ainda, né, é pouco ainda, né, o que eu faço ou o que eu aprendi, ainda tenho muito a aprender, a fazer pelas pessoas, a ser útil, né, então é o que eu procuro, né, reconhecer que ainda posso fazer mais, né, o que eu fiz ainda foi o mínimo, então posso fazer mais. Então, isso que é muito importante também a gente sempre lembrar, né? Podemos ser melhores cada dia mais e oferecer aquilo que a gente tem de melhor, né? Então, agradeço muito, né? Que Deus abençoe você também, Marcelo, o seu trabalho, as vidas que você toca também, que continue tendo força e continue, né, transformando as vidas aí também, viu? E para todos aqui também. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer a Ana Maria, né, que é minha companheira aí, minha namorada, está sempre junto comigo aí. Né, a gente tem uma conexão bacana, né, porque a gente gosta muito de passear, de viajar e tal. E nesse carnaval eu vou para casa dos meus pais, ela não vai, chamei ela para ir, enfim, ela também decide, ela quer ir para Recife, mas enfim, quero agradecer também a Ana Maria, né, tenho muita gratidão por ela, né, por tudo que ela faz na minha vida, por tudo que ela me ajuda, me auxilia. É uma pessoa maravilhosa, né? Então, assim, eu queria dizer para você, Ana Maria, nessa live, que você é uma pessoa muito importante na minha vida, que você é uma pessoa que vem mudando e vem transformando a minha vida, e eu sou muito grato a você. Muito obrigado por você existir em minha vida. Você é o sentido da minha vida. Oh, muito bom. Muito tá certo? Certo. Doutora, um abraço, um beijo para todos vocês e nos encontramos em breve nas nossas próximas lives. Doutora Bruna, obrigado, a gente se fala, a gente vai se falando depois pelo WhatsApp aí, tá bom? Combinado, então. Obrigado. Desculpa aí ter passado bastante horário, mas deu certo. Foi ótimo, ótimo. João Paulo, um beijo no seu coração. Ana Maria, todos que participaram da live aí, Miriam, Vera, enfim, todos vocês aí. Me desculpe se eu esqueci algum nome, são bastante pessoas, mas Thiago também, um beijo no coração de todos aí. Love in the air, é isso aí, Thiagão. 5 alternada, 3 seguida. Ana Maria também não escapou, não, Thiago. Nós dois somos fera, rapaz. 5 alternada e 3 seguidos, Thiagão. Ninguém. Elas não escapam, não. Que bom que o Thiago conseguiu assistir, né? Agradeço a ele. Ele falou que talvez não ia conseguir assistir ao vivo. Ficou feliz que ele conseguiu. E mandou um abraço e um beijo também para ele. Tchau, Bruna. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau.